Salve Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Nós estamos aí na sequência da meditação dos 12 dias preliminares empregados ao desapego do espírito do mundo. E na terça-feira nós tivemos a nossa aula ao vivo e meditamos então de maneira bem profunda e bem formativa mesmo, a questão das concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, que são aí a origem de todos os pecados. E hoje, então, nós nessa meditação, dando sequência a esse desapego ao espírito do mundo, nós vamos meditar um texto de São Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. E é importante a gente compreender que quando São Luís nos convida ao desapego ao espírito do mundo, isso não quer dizer que o mundo seja mau. O mundo em si, a obra da criação de Deus não é uma obra ruim, né? Muito pelo contrário, tudo que Deus criou é bom, é perfeito, é harmônico, né? No início lá da criação, a gente vê no livro do Gênesis que à medida que Deus foi criando o universo, foi criando o mundo, ele sempre dizia, e Deus viu que isto era bom, né? Então a obra da criação de Deus é uma obra boa, é uma obra perfeita, mas esta criação foi corrompida, foi aí, então adulterada pelo pecado. Então a própria obra da criação, o mundo em si, a terra, os mares, o céu, o ar, as plantas, os animais, eles sofrem por causa do pecado. Eles também, de certa forma, estão sujeitos ao pecado, a todo este mal que o pecado traz para a terra, traz para o mundo, traz para a nossa vida. Porque o homem, sendo a obra-prima da criação, a imagem e semelhança do próprio Deus, ele tendo sido adulterado, alterado, tendo a sua harmonia desfeita pelo pecado original, ele que comanda de certa forma toda a obra da criação, porque ele está lá no topo da criação, toda a criação sofre à medida que o pecado aumenta. Então, quanto maiores forem os pecados, maior será o sofrimento da criação. Próprio São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, que a criação geme e chora esperando a libertação dos filhos de Deus. Porque nós precisamos tomar conhecimento dessa dimensão que o pecado ele assola não só a carne individualmente de cada ser humano, mas também a obra da criação de Deus como um todo. Então nós vamos meditar um pouquinho nesta parte aqui desse espírito contrário à sabedoria de Deus, que é o espírito do mundo, e em seguida a gente vai meditar então neste compartilhamento que a obra da criação também sofre com os nossos pecados. Da mesma forma que nós temos na igreja Jesus Cristo como esta cabeça, Nossa Senhora aí como o pescoço que une a cabeça até o corpo, e todos nós como este corpo místico de Jesus, a igreja como um todo, a igreja viva, cada um de nós como corpo místico de Jesus, é importante a gente compreender que se o corpo peca, se um membro do corpo peca, todo o corpo fica contaminado e todo o corpo sofre. Da mesma forma que se um membro deste corpo místico se santifica, todo o corpo recebe as graças da santificação daquele membro. Então, é importante a gente compreender que quanto mais nós abraçarmos a santificação nas nossas vidas e levarmos esta oportunidade de santificação para os nossos irmãos, que são membros também do corpo de Cristo, a santificação cada vez mais vai atingir este corpo. E à medida que este corpo se santificar, ele aumenta a comunhão, a união com o pescoço, que é Nossa Senhora, e com a cabeça, que é Jesus Cristo. Então isso é muito importante a gente conhecer, que o pecado de um atinge todo o corpo místico da igreja.
mas a santificação de um também alcança as graças para todo o corpo da igreja. É isto que é este convite da consagração, né? No momento que eu me santifico e coloco os meus méritos e as minhas satisfações à disposição de Nossa Senhora, ela usa esses métodos para aqueles membros que mais precisam, aqueles membros que ainda estão nas trevas, aqueles membros que ainda estão enfermos, aqueles membros que precisam se conscientizar desta necessidade de se santificar. Então nós vamos ler lá São Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Depois, se vocês quiserem e puderem, leiam em casa. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão por que não possuís está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis só o quereis para esbanjá-lo nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz? Com ciúme anseia por nós o Espírito Santo que em nós habita. Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui São Tiago, na sua carta, ele nos apresenta esta realidade, né? Por que existem guerras? Por que existem, né, violências, cobiças, inveja? Por que isso tudo gira no mundo e acontece no mundo, né? Se a gente volta na história, desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar de guerras, ouve falar de paixões, de infidelidades, né? O que ele vai dizer aqui, cobiças, inveja, né? A gente só fomenta muitas vezes o que é ruim. E ainda assim não temos êxito e ainda assim continuamos a buscar estas coisas ao longo de séculos, né? Nós não estamos falando de um dia, de um povo, de uma nação. O mundo inteiro, quantas guerras ainda hoje nós vivemos, né? Quantas disputas políticas e econômicas, quanta manipulação no mercado, né? Em busca desta vanglória, em busca deste poder, em busca das coisas terrenas. E aí ele vai nos dizer isso, né? Que a gente busca todas essas coisas querendo possuí-las, mas no fundo a gente não as possui. Porque mesmo com as guerras, mesmo com as manipulações, mesmo com tudo aquilo que é feito para a busca do poder e das riquezas, no fim das contas as pessoas não ficam com aquilo. E por que isso acontece? Porque a gente não pede o que deveria pedir. A gente pede mal, né? Lembram quando eu falei na última aula de terça-feira, né? Essa questão mesmo da purificação, inclusive das nossas orações. Muitas vezes a gente vai fazer uma adoração, a gente vai fazer um ato de oração e as pessoas acham que orar é pedir as coisas. Ah, é pedir para o fulano, é pedir para o Beltrano, pedir emprego para um, pedir a cura para o outro. Ótimo, a oração também é uma oração de intercessão, mas a gente tem que começar a desvencilhar um pouco essa noção de oração como pedido, né? Muito mais às vezes do que pedir as coisas, a oração tem que ser uma ação de graças. Ela tem que ser esse momento de intimidade, de comunhão. Então, aqui São Tiago está nos alertando porque a gente pede mal. O que a gente deveria pedir em primeiro lugar? O Espírito Santo de Deus. A gente pede coisas na grande maioria das vezes, né? Ah, pede um emprego, pede um carro, pede uma viagem, a gente pede a cura da saúde do corpo, mas às vezes a gente não pede a saúde da alma, a gente não pede a conversão daquela pessoa, né? A oração fica muito no material, no campo terreno, e a gente perde às vezes essa oportunidade da graça.
né? Então a gente pede mal porque a gente pede coisas, como ele fala aqui, né? Pedis só o que quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres, né? Então muitas vezes a gente pede coisas para viver prazeres ainda neste mundo. E aí a gente esquece, né? Como ele vai dizer aqui, com ciúme anseia por nós o Espírito Santo que em nós habita. Dentro de nós, cada um de nós que foi selado lá, que recebeu a graça do Espírito Santo no batismo, nós somos templos do Espírito Santo. É preciso que nós redescubramos este conceito, que reavivamos em nós esta certeza de que somos templos do Espírito Santo. Né? Precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós com as suas graças. Né? E desvencilhar um pouco a nossa oração desta noção só de pedir as coisas principalmente, né? A oração de intercessão ela é fundamental, mas que a gente peça aquilo que seja mais necessário para os outros, que é a conversão, a graça da salvação, a graça da santificação, né? Às vezes aquela provação momentânea, terrena, é o que vai levar a pessoa a se encontrar com Jesus, é aquela oportunidade dela se desligar um pouco do mundo, porque ela reconhece a sua impotência, e naquele sentimento de aflição, ela se volta para Deus e faz a experiência do encontro. Então, São Tiago nos alerta isso, né, que não podemos manter amizade com o mundo e manter amizade com Deus. Nós vimos isso, os espíritos do mundo e o espírito de Jesus são totalmente contrapostos, são contraditórios, né? Se eu desejo, né, assim, aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então é aí onde a gente tem que prestar atenção. Qual é o meu objetivo? Eu quero ser inimiga de Deus, né? Os apóstolos, na liturgia da semana após a Páscoa, a gente tem visto muito isso nos Atos dos Apóstolos, né? Logo que depois que Jesus ressuscita, os apóstolos começam a pregar no templo e a todo momento eles são perseguidos, são advertidos, são presos. E aí, o que São Pedro vai falar, né? Prefiro muito mais obedecer a Deus, servir a Deus, do que dever favor para vocês, do que atender aqui que vocês estão pedindo. Vocês podem me prender, vocês podem me bater, podem me chicotear, que eu vou ser fiel e obediente ao que Deus pediu. E ele continua a pregar o evangelho, né? Então a gente tem muito medo de ser inimigo do mundo, mas não tem medo de ser inimigo de Deus, né? A gente fica muito preocupado assim, mas eu não vou... O mundo hoje, todo mundo faz isso, o mundo mudou, o mundo é dinâmico, cada vez as coisas são diferentes, as tentações de pessoas que moraram há 100 anos atrás são diferentes das nossas, isso é óbvio. O mundo é um ciclo evolutivo, né? A gente não pode se prender no passado, mas também não pode ignorar a graça, porque independente dos tempos em que estamos vivendo, a graça de Deus é compatível para as provações de cada tempo. A questão é a decisão pessoal da conversão e da santificação. Então, São Tiago vai nos dizer isso, né? Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. É importante a gente se reconhecer pecador, reconhecer a nossa miséria e principalmente reconhecer que necessitamos da graça santificante, porque sem a graça de Deus nós não temos méritos e nem forças para alcançar esta conversão. Tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. E aí então, nesta meditação, a gente compreende que este espírito, esta amizade do mundo, quando a gente é muito condescendente com as coisas do mundo, né? A gente já meditou isso também durante o tratado. O que às vezes antigamente não era bom, hoje a gente já aceita como uma naturalidade, né, assim, extrema. Mas essa condescendência é que vai criando essa inimizade com Deus. A gente precisa estar a cada momento atento. Mas quando a gente fala que é preciso desapegar do espírito do mundo, mas como somos seres viventes neste mundo, a gente não pode confundir que o evangelho aqui não tá pedindo pra gente, você não pode ser feliz nesse mundo. Não, uma certa felicidade nós teremos neste mundo. O júbilo cotidiano ele é essencial para nos dar, para manter essa esperança da vida eterna, né? A gente, você às vezes fazer um churrasco com a sua família, você fazer uma viagem, não é isso que Jesus está dizendo aqui, não. A gente viver no mundo, mas tendo a noção da dimensão do mal que é o pecado e do quanto o mundo nos leva a pecar. É a gente sair desse ciclo de escravidão do pecado.
mas não é deixar de fazer as coisas, achar assim, porque agora eu vou ser escravo de Nossa Senhora, aí eu não vou poder fazer uma viagem, eu não vou poder comemorar um aniversário. Não é isso que Nossa Senhora está nos pedindo e nem a consagração pede, não é isso não, né? A gente não pode confundir as coisas. É a gente viver cada momento à luz da vida eterna, né? Aquele momento ali que eu estou vivendo é um momento sadio, é um momento que me leva a contemplar a grandeza de Deus, mesmo que seja uma alegria passageira, uma alegria transitória, efêmera, terrena, mas naquilo eu consigo enxergar a graça e a benevolência de Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus ali comigo na minha vida. É a gente sempre pensar assim, Jesus Cristo faria esse programa comigo? Ele entraria neste lugar? Ele viveria esta situação comigo? Então é a gente ter esta consciência, né? Mas não é dizer assim, não vou poder mais comprar uma roupa, eu não vou poder, é o desapego do mundo, é a gente ter as coisas como se não as tivesse, né? É no sentido da gente usar os bens terrenos para chegar às alegrias eternas. Então é só esta questão que eu queria esclarecer para vocês, né? Porque às vezes a gente, quando fala que precisa desapegar do espírito do mundo, né, não é aniquilar a vivência neste mundo, porque senão seria muito mais difícil, né? A gente está no mundo e a gente se relaciona com o mundo, com esse espírito do mundo. Todos os lugares a gente vê que esse espírito do mundo age e acontece. Mas é a gente ainda inserido nesse mundo, a gente ter a mente voltada para o céu, né? Atento ali mesmo com a questão de que seremos tentados a cada momento, né? A tentação é justamente esta prova para a nossa fé. E cada um é tentado segundo a sua capacidade de resistência. Deus não permite uma tentação que alguém não possa suportar, porque ele seria injusto. E Deus é justo, né? Então, assim, a gente compreender que as tentações neste mundo, elas de certa forma nos são necessárias para que a gente progrida na fé. É sempre quando temos um obstáculo é que nós desenvolvemos capacidades e forças para transpor aquele obstáculo, né? E a gente também compreender esta questão, que o espírito do mundo é o que nos leva a pecar, é o que nos afasta desta amizade com Deus e é onde a gente tem que se posicionar de fato. Não podemos servir a dois senhores, ou odiaremos um e amaremos o outro e vice-versa. Mas é a questão de saber usar dos bens deste mundo para chegarmos às alegrias eternas, né? Mas é claro que nós precisamos de um certo júbilo cotidiano, de certos momentos de prazer, de relaxamento, porque a gente está inserido neste mundo e de certa forma isso nos dá esperança para que a gente consiga prosseguir na nossa caminhada. Mas sempre tendo esta ótica, né, de que Jesus faria aquilo comigo, ele participaria daquela comemoração, né? Ele iria comigo neste lugar, porque se ele não iria, já desconfia que não deve ser algo muito bom, que é algo que de certa forma vai te roubar esta paz, vai te roubar a santidade. Mas conviver com o mundo na perspectiva da santidade, na perspectiva do reino do céu. E aí, então, lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 18 até o 25, nós vamos meditar, então, um pouquinho na questão da obra da criação, visto que a criação de Deus é toda boa, é toda pura, né? O pecado é que foi este ato de desobediência, este ato de infidelidade, este ato de adultério. Quando a gente fala adultério, não é só o adultério conjugal, que é ali a quebra da fidelidade conjugal, da aliança do matrimônio. Todos nós somos adúlteros, de certa forma, porque o pecado original adulterou em nós a obra da criação. Então, é por isso que a gente tem que ter muito essa noção, essa consciência, né, que tudo que acontece no mundo, de certa forma, acontece por causa do pecado. E a criação está sujeita ao homem, né? Porque Deus mesmo colocou o homem no topo da sua criação, a sua imagem e semelhança. Somos os únicos seres, as únicas criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. E pelas quais Jesus Cristo se encarnou e entregou a sua vida para nos resgatar e para nos libertar desta morte terrena, da morte do corpo. Então, lá no capítulo 8, vejam o que São Paulo vai dizer. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós.
De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança. Como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Então, aqui São Paulo nos mostra esta questão, né, que a criação está sujeita àquele que a sujeitou, né? O pecado do homem sujeitou toda a criação de Deus às influências do próprio pecado. E a criação espera ansiosa, né? Aqui São Paulo vai dizer isso, espera ansiosa a revelação dos filhos de Deus, né? Se somos templos do Espírito Santo, se somos assinalados aí com o batismo, né? Já somos esse povo de Deus, somos filhos de Deus, né? Nessa perspectiva de irmandade com Jesus. Jesus alcançou para nós esta filiação do Pai. Então, nós precisamos nos assumir como filhos de Deus, né? A gente muitas vezes se assume como seres do mundo, né? Buscando só o ser bem-sucedido, né? Hoje eu até li uma frase que eu achei muito interessante, né? Precisamos ser bem-aventurados e não bem-sucedidos. A gente fica às vezes muito preocupado em ser alguma coisa, ser alguém aos olhos do mundo, mas a gente não se preocupa em ser filho de Deus diante desse Pai maravilhoso, diante deste Deus que tudo fez por amor e de bem para cada um de nós, e ainda hoje continua a fazer, a nos dar essas oportunidades de santificação e de salvação. Então, que nós, cada um de nós, como esse templo vivo do Espírito Santo, onde habita a graça de Deus, onde habita a graça santificante, que possamos nos posicionar a partir de agora como verdadeiros filhos de Deus, porque quanto mais nos santificarmos, mais santificaremos esta terra, mais santificaremos o corpo místico de Cristo, que é a igreja. É a igreja viva, não a igreja templo, a igreja instituição, mas a igreja viva, o corpo místico de Deus, né? Porque é preciso que nós nos posicionemos. É este o grande convite dos 12 dias preliminares, que tomemos uma posição diante das escolhas que o mundo nos faz, né? Que o mundo nos oferece, e que também escolhamos o Espírito de Deus que já habita em nós e que quer nos santificar e que quer nos salvar. Né, e que a gente tenha esta preocupação constante, né, de não perder a amizade com Deus, né, que percamos o mundo, mas que não percamos a amizade com Deus. E que o Espírito Santo, aí, à luz e da intercessão de Nossa Senhora, possa nos trazer essa alegria, esse ardor, reavivar em nós esse desejo do céu, né, porque São Paulo vai dizer, né, sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós, né? Os olhos, Jesus vai falar isso, né? Nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, né? Gente, vamos meditar muito nisso. Céu, paraíso, a salvação, não existe nada nesse mundo que valha mais, que mereça a gente perder a glória do céu, a glória da salvação, né? E se a gente passa sofrimentos neste mundo, se este mundo corrompido, é para nós
causas de provações, causas de sofrimento, de dores, porque uma coisa é fato, né? A partir do momento que fomos adulterados pelo pecado, o nosso espírito já clama por esta união, por esta harmonia de volta com o Pai que nos criou, né? Então, só verdadeiramente seremos felizes quando o nosso espírito voltar para esta comunhão, para esta união de amor com Deus, né? Santo Agostinho vai dizer isso, né? Nosso coração está irrequieto enquanto não repousar em Deus, né? Pode acontecer o que for, posso ser feliz demais nesse mundo, mas toda essa felicidade desse mundo, ela é vã e ilusória, ela é vazia, né? Ela é passageira. Por melhor que seja a minha vida aqui, porque às vezes eu nem tenho tantas provações aqui no mundo, eu tenho a casa, eu tenho trabalho, eu tenho comida, eu tenho que vestir, eu viajo, né? Porque a gente tem que reconhecer, se eu tenho tudo isso, eu não posso nem dizer que eu tenho provação. Quantas pessoas passam fome, quantas pessoas não têm onde morar, quantas pessoas não têm trabalho, quantas pessoas estão verdadeiramente enfermas, né? Não tem dinheiro para o plano de saúde, não tem assistência médica, não tem como comprar o remédio. Então, quando a gente olha, às vezes, a situação dos nossos irmãos, a gente vê e fala assim, eu não posso nem falar que eu tenho provação, não, que é até pecado. Porque quantos estão, às vezes, em situações muito piores do que a nossa, né? Tem uma família estruturada, não tem ninguém mexendo com droga, com nenhum vício que às vezes é mais permissivo, um vício mais destrutivo. Mas mesmo assim, por mais que eu seja feliz nesse mundo, nada se compara à glória que há de ser revelada, né? No momento que eu me assumir como filho de Deus, que eu verdadeiramente viver como filho de Deus e que é eu chegar lá no paraíso. Então, que nestes finaizinhos aí, nós vamos entrar aí agora, né, nesses próximos dias, até o dia 24, dessa dinâmica dos novíssimos da igreja, né? Céu, inferno e purgatório, que vocês possam meditar isso, porque isso é uma verdade, é uma realidade, não nos iludamos, né? As nossas escolhas são os bens que nós vamos apresentar na hora que formos chamados a prestar contas deste mundo, né? Da nossa vida neste mundo. Então, tudo aquilo que fizemos de mal será purificado antes de irmos para o céu, não tem jeito. Então, é preferível, às vezes, sofrer um pouco agora, passar um pouco mais de dificuldade agora e você ter um lugar no céu garantido, do que se esbanjar aqui agora nos prazeres, nas felicidades, nas alegrias momentâneas e depois você ter uma vida inteira de sofrimento, né? Então, pensemos nesta dimensão pós-vida terrena, né? A vida eterna é uma certeza, né? Que a gente vai meditar aí no céu, no inferno e no purgatório, que a gente saiba colher desta oportunidade que Deus está nos dando, para que a gente faça as escolhas da mudança, a escolha da conversão, que a gente dê posse ao Espírito Santo para que Ele age em nós, para que Ele nos conduza a exemplo de Nossa Senhora, né? E que ela nos ensine a ser filhos de Deus, que ela nos ensine a amar Jesus, ela que foi a escolhida por excelência, né? Que ela faça também de nós esses escolhidos, que ela também faça de nós as moradas verdadeiras do Espírito Santo, esses templos eficientes, esses templos que o Espírito Santo possa se derramar e possa então nos conduzir a uma vida de santidade. Amém? Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Nossa Senhora com a nossa Salve a Rainha. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Os exercícios dos 12 dias terminam no dia 24, na próxima segunda-feira, então nós já teremos uma aula explicando como será a primeira semana, né, empregada ao conhecimento de si mesmo. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, salve Maria.